Pronto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Floriano Oliveira. Eu trabalho como front-end developer em Sitecore há quase 2 anos. E hoje eu vou falar um pouco sobre o papel do front-end developer em um projeto Sitecore. Eu dividi em 2 papéis que eu consegui identificar por alto. Um é um front-end developer mais puro, assim, com pouco envolvimento no projeto Sitecore e no projeto em si. E o outro seria o que eu chamo de Sitecore Front-End Developer. Ele tem um papel mais ativo no projeto, ele coloca mais as mãos no código, edita presentation details, views, etc. Bom, o Front-End Developer puro é um Front-End Developer que tem um mínimo envolvimento com a plataforma Sitecore. Ele vai basicamente criar arquivos HTML, CSS, JS baseados nos designs. Isso não é fácil, claro. Precisa de um front-end developer experiente para pegar os designs em Photoshop ou Sketch ou o que quer que seja, transformar no HTML que seja responsivo, acessível. Aí depois disso a gente pega, coloca os HTMLs numa pasta na raiz do projeto, coloca os arquivos CSS, JS, as imagens dentro de outra pasta, assets, com o nome do projeto, e daí linka os dois, e daí para frente é com o Sitecore Developer de recortar e colar nossos markups dentro de diferentes componentes e juntar tudo dentro do Sitecore. E claro que isso não dá 100% certo, né? Há muitos erros nessa integração, então rola um suporte para o desenvolvedor core na integração dos arquivos CSS, JS com os componentes Sitecore. Pode ser formal ou informal, com a abertura de tasks para a gente ir lá e corrigir um CSS aqui, outro ali, ou chamar na mesa, vem aqui, arruma esse código para mim, quebrou aqui a div no float, enfim. Rola bastante. Isso é a nossa entrega. Foi meu primeiro projeto aqui na NonLinear, Bayer Eventos, junto com o José Neto, como também o primeiro projeto Sitecore, como developer. Eu peguei um monte de designs que chegaram, criei várias páginas baseadas neles, joguei tudo dentro de uma pasta, dentro todos os CSS, imagens, JS, dentro de uma pasta assets, com o nome do projeto, e uma pastinha HTML com os HTMLs, e ali tu vê que tem dentro do HTML a gente apontava para o main. No princípio estava pronto a nossa entrega, né? Isso é uma entrega avançada, a gente botava dentro do projeto, tem essa outra entrega aqui. Também já fiz. Zipava o arquivinho, largava na mão do dev e ele se vira. Isso aí também rolou muito. As vantagens desse papel do front-end developer. Ele não requer nenhum conhecimento da plataforma Sitecore. O novo front-end pode contribuir de imediato, sem nenhuma curva de aprendizado, como aconteceu naquele primeiro projeto. E isso é muito bom, porque é um pouco difícil tu começar a trabalhar com Sitecore. Se tu não tiver dentro de uma empresa que é parceira, se tu não tiver dentro de uma empresa que tem a licença, tu não vai baixar e sair usando ele no final de semana, como tu faria com, sei lá, um WordPress, um Joomla, ou qualquer outra coisa do Drupal, qualquer outra coisa dessa, que tu pode fazer um self-learning a qualquer hora. Claro, ou pagar o curso da Sitecore para se especializar. A outra vantagem é que tem um menor volume de trabalho para o front-end. Então, se tu tiver numa situação que tu é um único front-end para 12, 15 devs, para 3, 4 projetos, essa aproximação, esse papel é mais tranquilo, porque tu tem um volume de trabalho inicial e depois tu fica no suporte e o dev vai fazer o resto, então tu joga a carga para lá e tu fica só nessa parte do HTML, CSS, JS e pequenas correções. E é muito mais fácil para te trabalhar com o desenvolvimento front-end terceirizado.
Pessoal, desculpa a interrupção, estamos com problemas técnicos aqui, já estamos de volta. Bom, voltando às desvantagens, a gente acabou de... Vou começar de novo as desvantagens, que eu não sei exatamente onde caiu. Ai, Jesus. Vamos voltar nas vantagens. Vantagens de ter um front-end developer puro. A primeira, não requer nenhum conhecimento da plataforma Sitecore. Com isso, o novo front-end pode contribuir de imediato, sem nenhuma curva de aprendizado. Isso é muito importante, porque a plataforma Sitecore não é uma plataforma como WordPress, Joomla, Drupal, que tu baixa e sai usando, sai brincando em casa de noite, fora do horário. Tu tem que estar trabalhando num parceiro Sitecore, tu tem que ter uma licença, ou trabalhar de uma empresa que tem uma licença Sitecore para te, então, ter acesso à ferramenta e aí começar o teu aprendizado. Tem um menor volume de trabalho para o front-end. Por quê? Ele vai ficar só no HTML, CSS, JS. No caso de tu ter um front-end para 12 Sitecore developers, com 3, 4 projetos simultâneos, isso é uma vantagem, tu poder ter um cara que vai ter uma carga de trabalho inicial, em 1, 2, 3 projetos, depois ficar dando suporte, sem precisar entrar no Sitecore e ter todo um trabalho por lá. E é mais fácil para trabalhar com desenvolvimento terceirizado. Imagina, para terceirizar o front-end, nesse caso, tu simplesmente manda os designs para uma empresa de terceirização de serviços de web design, recebe de volta os assets numa pasta zipada, joga no projeto e aí faz o QA, enfim, e é muito mais fácil do que dar acesso a essa equipe terceirizada ao teu TFS, às tuas views, ao teu Sitecore. Sem falar que vai ser mais difícil encontrar um desenvolvimento terceirizado de front-end com Sitecore do que esse desenvolvimento puro que eu falei, né? Essas seriam as vantagens. Vamos para as desvantagens. As desvantagens, sobra trabalho para o desenvolvedor Sitecore na parte de apresentação. Passar o código da HTML para as views, montar presentation details com essas renderings baseadas nessas views. Às vezes não encaixa, às vezes alguma coisa se perde. Então rola muito chamado formal e informal do front-end para ajudar, chega na mesa, dá um pulo aqui, uma coisa está quebrada, ou então abre uma task no Gira. Outra desvantagem é muitas trocas de tasks no Gira entre front-end e Sitecore Dev. Quando abre bug, abriu um bug aqui porque não era o que o cliente queria, esse espaçamento no topo. O front-end vai no HTML, no CSS, que estão nas outras pastas, faz os ajustes, passa o ticket para o dev, que copia isso para dentro do componente, se for o caso, se for CSS também não precisa. E daí isso aí, às vezes o dev não passou alguma coisa direito, volta, task front-end, dá mais uma arrumadinha e assim fica as tasks indo e voltando. E se com bug é ruim, as mudanças no design são ainda piores. Elas acarretam em muitas trocas de tasks, porque tem um número excessivo de passos entre o design e o componente finalizado e colocado nessa página. Digamos que o cliente tem uma homepage, aprovou o design, mandou o design para o front-end, fez lá o HTML bonitinho, redondo, passou para o dev recortou todo aquele markup, criou um monte de componente, foi para QA finalmente passou, chegou o cliente, olha em UAT para aceitação, não gostei dessa homepage, vamos mudar tudo, aí chega um novo design, aí é ticket pra caramba desse design, ser refeito todos os HTML, todos aqueles componentes vão ter que ser modificados nas views, a página vai ter que ser remontada, enfim, é uma desvantagem enorme essas mudanças de design quando tem um front-end developer puro, por causa desses passos entre o design e o componente finalizado na página.
Bom, agora a gente vai falar do outro papel de um front-end, que seria um front-end mais experiente na plataforma. Com o passar do tempo, e depois de tomar muito na cabeça e fazer vários desses redesigns no HTML, e com curiosidade, o front-end vai acumulando conhecimento na plataforma. Ele percebe que dá para ir mais longe, ele percebe que pode reduzir a carga do Sitecore Developer e contribuir mais para esse bom andamento do projeto, assumir mais responsabilidade. Identifiquei aqui pelo menos 3 áreas que são mais fáceis e intuitivas para um front-end tomar conta do que um back-end. Por quê? Porque essas tarefas envolvem markup ou UX UI, direta ou indiretamente. Né? No caso a gente vai falar aqui mais à frente das views, ela é markup puro, com um pouco de código. E no caso do Presentation Details, tu vai montar toda uma página ordenando componentes na tela. Isso aí está montando um markup indiretamente. E o UX UI na hora de trabalhar com a Experience Editor. Então vamos falar do primeiro caso, que seriam as views. Bom, as views são arquivos que contêm o código de apresentação, que são utilizados pelas renderings dos componentes MVC. Eu nem vou entrar aqui em sublayouts e webforms, que também pode ser trabalhado, mas são muito mais chatos para um front-end pegar do que MVC, que é uma plataforma mais moderna e mais fácil de trabalhar. Em vez de um front-end criar arquivos HTML, ele vai desenvolver, ele vai editar diretamente o markup nas views. No começo, obviamente, ele não vai estar criando as views, mas o Sitecore Developer não precisa se preocupar em especificar muito a view, em fazer uma view perfeita. Ele joga umas divs lá, joga as variáveis do Sitecore. O Sitecore Front-End Developer vai entrar lá dentro, vai trabalhar com os loops, com os condicionais que precisar trabalhar, vai deixar a telinha redonda, baseado no HTML e CSS que ele acha correto para aquele componente. E pensando nele, onde é que ele vai poder ser usado, modularidade, enfim. Para fazer isso, o Sitecore Front-End Developer vai precisar ter um conhecimento básico de C#, mais especificamente Razor, que é a sintaxe para trabalhar em tela, e do Sitecore HTML Helpers e ASP Helpers também, né, e outros helpers do C#, que ajudam a puxar as variáveis e trabalhar com elas dentro da view. Esse exemplo ficou meio pequeno, mas é um exemplo de um componente, de uma view. A gente tem nele ali uns condicionais, uns HTML helpers do Sitecore, puxando campos, enfim. Nesse caso, um Sitecore Front-End Developer trabalharia diretamente aí. O Sitecore Dev colocaria só colocaria o Sitecore Helpers puxando os fields, e dali para frente o Sitecore bota div, tira div, bota classe que precisa colocar nesse componente, enfim. Outro dos 3 itens seriam os Presentation Details. Presentation Details é um arquivo XML que contém informação da posição e hierarquia desses renderings com seus respectivos data sources. O que eu quero dizer com isso? Bom, ele é editado de forma visual no Sitecore. Então, visualmente no Sitecore, tu vai pegar essas views que tu trabalhou, que tem renderings, tu vai pegar esses renderings das views que tu já trabalhou e tu vai organizar elas de uma forma dentro desse editor visual que vai gerar o código da página, vai gerar o banner do site, os botões, o conteúdo, a call to actions, tudo que tiver na página é alinhado aí. Qual a vantagem de ter um front-end trabalhando nisso em vez de um dev que poderia fazer facilmente? Porque quando tu monta esse Presentation Details de templates e páginas, os componentes foram criados com determinados casos de uso. Quando tu vai montando esse template no Presentation Details, tu vai percebendo que, às vezes, alguns casos de uso não estavam previstos.
tem pouco espaçamento vertical no lado, quando tu bota um H2 logo depois de uma imagem, às vezes não combina. Então, o front-end pode ir montando esse template, ou essa página, nos Presentation Details, e à medida que ele vai montando, ele vai também ajustando o CSS, ajustando o componente, para que esse markup fique mais estruturado, né, com mais qualidade e tenha uma fidelidade ao design apresentado. Inúmeras vezes que eu montei, por exemplo, só o Presentation Details do template e deixei para um Content Author, por exemplo, montar uma página, nunca dá muito certo. Tem pouco espaçamento entre itens, tem muito espaçamento entre itens, então sempre rola uma fase em que se a gente não estivesse trabalhando diretamente nos Presentation Details, teria que voltar lá no CSS, criar casos de uso para cada um desses Presentation Details, mas como a gente está trabalhando diretamente neles, a gente pode ali manipular os casos de uso dos componentes, e com isso, ajustando o CSS, o markup, tu vai chegar numa página modelo para o Content Author, então, meio que usar como padrão para as próximas. Aí um exemplo de Presentation Details seria, tu vê lá no topo um header, que seria o header do site, ali perto do final outro Content Block com footer. Aliás, o footer não está aparecendo aí. Mas aí temos grids, temos navigations, subnavigation, one column, banner, tudo isso aí no placeholder diz onde é que eles estão, a posição deles na lista, a relação entre um e outro que estão dentro do mesmo placeholder, e isso aí pode dar bastante trabalho na hora de tu mudar um componente daqui. Muda um componente, não quero mais ele aqui, eu quero ir em outro lugar. Aí já quebrou o design, CSS já não acompanha. Se o front-end faz isso, na hora que ele mudou, viu que quebrou, ele mesmo ajusta e não precisa incomodar o Sitecore Dev, ele faz tudo sozinho. E por fim, a gente tem o terceiro caso de uso, que seria o Experience Editor. O Experience Editor é um editor visual que serve para facilitar a vida do Content Author na plataforma. O que eu quero dizer com isso? Quando tu clica no íconezinho do Experience Editor no Sitecore, tu vai ver uma visão diferente da tua página, com vários helpers, várias mudanças em estilo para te ajudar a editar o conteúdo, para deixar mais fácil para um Content Author. Esses componentes, todos os componentes precisam ter estilos e markups que são condicionais, que quando tu está no Experience Editor, eles mudam o componente para facilitar o uso pelo Content Author. Isso otimiza a experiência, enfim. Um back-end dev fazendo isso pode fazer também, mas geralmente o front-end dev ele já vem com uma bagagem de UX e UI. Eles conseguem se virar para bolar novos elementos que são bonitos, que são usáveis. Então, dando essa função na mão de um front-end dev, tu tira isso do back-end que não vai gostar de trabalhar com isso nem um pouco, pensando em como é que vai ser a aparência de um carrossel no Experience Editor. Acho que ninguém aqui gostaria de ficar brincando com isso, mais de 1 hora, 2 no dia, enquanto um front-end também não gosta muito, mas faz, e vai fazer bem feito o negócio, entendeu? Enfim, os conhecimentos de UX do front-end ajudam a elaborar uma boa experiência nessa ferramenta. Eu assumo uma meia-culpa aqui, que a gente não costuma gastar muito tempo com isso ultimamente, por causa de time constraints, enfim, a gente não tem tempo para trabalhar, às vezes, nisso, mas é uma coisa que eu sempre me puxo para tentar melhorar. Componente customizado geralmente exige um certo trabalho no Experience Editor para ele não ficar inutilizável. Assim, às vezes tu bota um texto branco num fundo colorido, parece, tá perfeito. Aí tu vai olhar no Experience Editor, ele bota um fundo branco no texto branco, já ninguém lê nada. Aí o cara do UX vai ali, cria uma classezinha na hora, resolveu, dá para ler o texto também no Experience Editor. Bom, vamos falar agora as vantagens de ter um Sitecore Front-End Developer em vez de um Front-End Developer puro no projeto. O mais significativo é que correção de bugs e mudanças
são executados diretamente no código do componente e presentation details pelo front-end dev. Isso libera o back-end dev para outras tasks da board. Existem inúmeras outras coisas para um back-end dev fazer que não são arrumar como é que a página vai aparecer e como é que é o código de um componente, se o CSS está bonitinho, se eu conseguir copiar. Então a gente libera o back-end dev e faz o que a gente faz melhor, que são esses componentes, e todo mundo fica feliz. Outra vantagem, menos troca de tickets entre back-end e front-end, obviamente, né? Menos downtime, porque se o back-end dev barrou num problema e chegou a abrir um ticket, é porque ele já gastou um tempo tentando resolver aquilo. Aí ele me abre um ticket, dali a 3 horas eu vi o ticket, eu pego o ticket para resolvo em 5 minutos. Tempo de solução da tarefa, 6 horas. Tempo de solução, se eu tivesse feito sozinho, 5 minutos, 10, 15. Então tem um downtime muito grande entre o tempo que tentou resolver, abrir o ticket, até a hora que o front-end pegou e resolveu. Outra vantagem, uma experiência editor mais amigável, com mais habilidade e e melhor, né, para os autores de conteúdo, uma experiência melhor para eles. E tira isso também da mão do back-end. Desvantagens. Bom, primeiro vai requerer uma coisa que não é comum, que é um front-end developer dentro da ferramenta Sitecore, ou então a gente vai ter que ter um treinamento inicial. O cara não vai sair contribuindo, vai ficar ali, sei lá, 2, 3 meses até pegar o básico da plataforma Sitecore. Então, isso não é muito bacana nisso aí. Mas tem as vantagens meio que compensam. Outra desvantagem, mais trabalhoso para o desenvolvedor front-end. Se tu tiver, como eu já falei no outro caso, um front-end para 12 Sitecore devs com 4 projetos, o cara não vai conseguir dar conta. Ele vai precisar de ter mais 2 ou 3 front-end devs, porque apesar desse trabalho ser um pouco que ainda o Sitecore dev, ainda é bastante trabalho para dar conta de 3 ou 4 projetos simultâneos. E a outra desvantagem é que, como já falamos que era mais fácil aplicar terceirização no outro caso, nesse é mais difícil, porque tu vai ter que dar acesso para os terceiros, para o teu TFS, para o teu código, para o teu Sitecore, e isso não é muito legal. Opa, já acabou? Perguntas? Tem só mais uma coisa para falar antes de fazer as perguntas. Tá vindo por aí, acho que já foi comentado hoje, o SXA, que é uma ferramenta para front-end, para apresentação, lançada pela Sitecore. Ela vai mudar um pouco a regra da brincadeira e vai exigir outros conhecimentos de um front-end, desenvolvedor front-end no Sitecore para trabalhar com ela. Vai variar um pouco entre o primeiro perfil e o segundo, porque ele vai exportar zips para te trabalhar com ele fora, mas tu vai ter que trabalhar diretamente nos itens para alterar o markup dos componentes. Então vai ser uma parada bem louca assim de trabalhar. A gente não sabe se isso ainda vai ter traction no mercado, se isso aí vai ser adotado, mas daqui a um tempo a gente pode estudar se tiver interesse nisso, uma palestra sobre esse assunto. Caiu de novo? Não. Opa, então... Ok, então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos abertos. Espera aí, vou passar lá. Temos uma pergunta do Edipo aqui. Ele fala, o MVC ajudou bastante o papel de front-end por ter suas views separadas. Mas você acha que é possível aplicar o que você disse também no WebForms, ou o risco é grande em liberar a view ASP.X para o front-end? Eu já trabalhei, né? O Edipo está querendo ganhar brinde hoje, né, Edipo? Vamos lá, vamos responder essa daí que é boa. Não é arriscado. Eu já trabalhei na view de WebForms, mas é muito complicado de trabalhar lá. Eu, no caso de WebForms, abriria a mão de trabalhar na view, para criar coisas na view, faria apenas alterações de divs e outras coisas, mas Presentation Details continua a mesma coisa, e que Experience Editor continua a mesma coisa. Continue trabalhando nesses dois, e teria um pouco menos de liberdade na parte da apresentação, ali do código de apresentação, nos ASP.X, mas dá para botar a mão ali
na hora de corrigir bugs e afins. Eu tenho uma pergunta também, tá? Tu mencionou ali do front-end puro e o front-end sitecore, né? E também do front-end developer, que acabaria fazendo um pouco de código também, tá? Eu queria saber, pegando, vamos supor assim, uma pessoa que saiba sitecore, né? Um front-end que saiba sitecore, mas que ele não está tão habituado com a questão do Razor ali, do C Sharp, né, que tu falou. Como é que tu vê essa curva de aprendizado para alcançar esse objetivo final de ser um front-end developer? Na verdade a gente tem dois ali, que é o Sitecore Front-End Developer, né, e o Puro. O Puro não botaria a mão nisso, mas tem que ver uma coisa, o front-end, o desenvolvedor front-end, ele já vem de um background onde ele já trabalhou com coisas parecidas com o C Sharp. Se o cara trabalhava na plataforma Java, ele já trabalhou com todo tipo de porcaria para renderizar variável na view. Que seria Bitforms, já nem lembro mais dessa minha vida de 7 anos de full stack de Java, mas tem struts, tem um monte de coisa que cospe umas tags na tela horríveis. Já trabalhou com PHP, com loops em PHP, em várias coisas. C Sharp com Razor é muito tranquilo, é uma solução bem moderna da Microsoft, é super fácil de entender. Qualquer cursinho online de 10 horas, tu tá apto a entrar naquela view ali e criar um loopzinho, criar uns condicionais, usar uns helpers, é bem tranquilo mesmo. Oi? Exatamente, o Manuel aqui levantou agora que a sintaxe do Razor parece com a sintaxe de alguns frameworks JavaScript. Ela é super tranquila. Queria fazer outra pergunta a respeito acho que o pessoal de front-end é muito ligado nas ferramentas de trabalho, né? E na questão do Visual Studio, como é que nota você dá para o Visual Studio na questão de como ferramenta para você lidar com as tags HTML, o JavaScript, o CSS, toda essa parte aí? Boa pergunta. Eu tinha colocado ferramentas na minha apresentação, tirei na última hora. Eu venho do ambiente que eu nunca tinha usado o Visual Studio antes de entrar na Neulina. Eu usei já NetBeans, plataforma Java, já usei Eclipse, já usei Sublime, já usei Atom, já usei Visual Studio Code, já usei, enfim, Notepad++, praticamente tudo. O Visual Studio, depois que tu pega... Primeira impressão que eu tive do Visual Studio é, cara, que saco. Que saco, que não vou ter que aprender a usar isso aqui. Cara, depois de um mês ou dois, eu tenho, às vezes, uma página para editar eu abro no Visual Studio, porque depois que tu instala ali o Web Essentials, que é um plugin que tem para Visual Studio, tu vê que ele é uma ferramenta muito boa, inclusive para front-end. Assim, ele fecha minhas tagzinhas automático, o Web Essentials já deixa o Emmet funcionando, então é bem bacana, me surpreendeu, e hoje é a minha ferramenta que eu mais uso no dia a dia. Mais uma pergunta do Edipo. Ele perguntou sobre JavaScript, que você não comentou muito. Os front-ends conseguem fazer integrações fáceis desses frameworks, tipo Node, Knockout, no Sitecore? Com o front-end acessando a view, isso ficaria mais fácil ou não? Bom, o Edipo vai querer ganhar um brinde mesmo, né? Bom, vamos lá. Falando sobre Node é back-end, né? Não é front-end. Ele usa uma tecnologia que é JavaScript, mas ele ainda é back. Essa integração a gente não teve necessidade de fazer ainda. Teria que ter um Solution Architect pensando como é que eu vou integrar o Node, que é uma tecnologia back-end, junto com o que a gente já tem no back-end Sitecore, mas Knockout a gente já integrou em alguns projetos, foi super tranquilo, né, que já é uma ferramenta mais de front, e Manuel já trabalhou com Angular também em alguns projetos, a gente já fez algumas integrações de JavaScript, é tranquilo. Eu não falei muito de JavaScript porque ele não é o foco hoje aqui, o foco aqui é mais o papel de um Sitecore Front-End Dev. JavaScript está incluído, se tiver um requisito de integrar Knockout, integrar Angular, alguma coisa, o front-end é o mais indicado para trabalhar. Se tiver um Node para integrar, eu diria que o back-end, com de repente alguma consultoria do front na parte de JavaScript e tal, seria mais indicado para tocar esse projeto.
Como o Floriano estava falando, a gente já pesquisou, já trabalhou bastante com frameworks JavaScript integrados com o Sitecore. Já fizemos alguns projetos, tanto um app inteiro JavaScript consumindo dados via service do Sitecore e tudo mais. É só uma observação só de alguns frameworks JavaScript. Tem alguns que a gente chama que são mais opinionados, tipo Angular, tipo React, que daí a integração dele com o Sitecore ficou um pouco difícil. A nossa escolha até pelo Knockout.js foi por causa disso, porque ele facilita bem o data binding, que é o que a gente mais precisa quando você trabalha com o Sitecore, mas deixa o Sitecore gerenciar o site. Em compensação, ferramentas como o Angular ou como o React, se você for usar elas só para data binding, são muito pesadas, porque elas querem ser donas da estrutura do projeto, né? Boa observação. Queria adicionar só uma coisa a isso. Comumente, é uma pergunta muito comum, o William fez assim que entrou na empresa, porque isso é ponta de linha, assim, fora do Sitecore, o pessoal está usando muito Knockout, Angular, React, porém, quando você usa isso com o Sitecore, você vai perder algumas coisas que vêm grátis, como, por exemplo, o Page Editor, o Experience Editor, o Analytics e outras cositas mais. Agora, vocês lembram da última palestra que eu falei do Team X, que estava lá no simpósio? Eles fizeram um experimento que não é para front-end fazer, 90% é back-end, só que o exercício era renderizar na tela usando React.js e mantendo Analytics, mantendo Experience Editor, tudo isso. Eles fizeram foi um experimento, demorou bastante para eles fazerem e, tipo, funciona tudo beleza, mas não está pronto para ser feito. Não é uma coisa que dá para fazer com muita facilidade. Esperamos que no futuro o Sitecore facilite isso. Inclusive, minha pergunta agora é sobre isso. Suponhamos que nós desenvolvêssemos um projeto todo em single page application, ok? E que o Sitecore desse suporte para isso, para continuarmos tendo os dados do Analytics e, inclusive, ter o Experience Editor funcionando, tá? Vamos supor que esse seria o projeto. Ao seu ver, o quão isso seria bom para a equipe de front-end? Tá? Eu gostaria de saber o que você acha, se isso agilizaria o processo tanto de desenvolvimento quanto otimização de código, organização do código, enfim. O que tu vê assim, em questão de benefícios se fosse suportado isso pelo Sitecore hoje? Cara, seria interessante, mas tem que pensar que single page applications tem um porquê de existir, né? A gente usa ela mais no caso de ter um aplicativo web, alguma coisa assim. Se o Sitecore suportasse Analytics e essas outras coisas diretamente out of the box, seria muito interessante. A gente já fez projetos aqui usando o single page application, onde o Sitecore simplesmente renderizava as APIs, e como o Manuel já acabou de falar, e a gente se alimentava delas para criar os componentes em página e poder trabalhar nele como se fosse um aplicativo, né, um single page application. E só que a gente perde tudo isso que a gente tem no Sitecore. Se o Sitecore suportasse isso, seria demais, assim, imagina, tem um single page application, onde pode fazer personalização, teste AB, onde tu pode os analytics e ter um experience editor para o cara poder mudar uma coisa ali ou outra, né? O maior problema que a gente teve hoje trabalhando com single page application em Sitecore foi que você não consegue, por exemplo, quando você tem uma single page application estilo Angular, por exemplo, que é o mais utilizado, você tem várias views e o Angular é responsável por rotear isso, pegar essa view e ficar montando a página baseado em vários arquivos HTML separados. É difícil você trabalhar isso com o Sitecore porque você não vai ter vários HTMLs onde você consegue via JavaScript pegar e sair montando. É um pouco mais difícil isso com o Sitecore. Então, a arquitetura que a gente fez para meio que simular um single page application o Sitecore me cospe tudo numa página e o JavaScript é responsável, no caso do Knockout, ele é responsável por trabalhar o que é visto, o que não é visto. Às vezes ele remove um elemento do DOM, às vezes bota de volta um elemento do DOM. Então é um pouco, não é tão performático às vezes, mas dependendo da arquitetura, de como trabalhar, tem jeito, né?
E fica complicado depois da manutenção, né, Manuel? Mas isso aí foi um erro de arquitetura. Tranquilo.